Ainda falando sobre a virada do ano, não é de hoje que os fogos de artifício da virada geram discussões. Para alguns, são sinônimos de festa, para outros, de tensão e desconforto. Pessoas com transtorno do espectro autista são particularmente afetadas pelo barulho intenso dos fogos. Para entender melhor como essas situações podem ser amenizadas e por que o impacto é tão grande, eu converso agora ao vivo com a psicóloga clínica e neuropsicóloga Thaís Helena de Oliveira, doutora que está conectada aqui com a gente. Um ótimo dia, seja muito bem-vinda. Obrigada, me sinto muito honrada pelo convite e poder dividir e explicar para vocês como os fogos de artifícios, eles afetam de maneira bastante negativa as pessoas dentro do espectro autista. Pois é, doutora, primeiro eu queria entender isso. Por que os fogos de artifício causam tanto desconforto em pessoas com transtorno do espectro autista? Eles têm uma hipersensibilidade, né? Lembrando que o autista, vou falar de uma forma que a gente consiga ser mais didático, ele tem uma lente de aumento na questão sensorial. Então, é como se fosse um excesso de neurônios captando esse excesso de estímulo que é proporcionado pelo ambiente, que consiste no som, nas luzes, no cheiro e na textura. E essa hipersensibilidade, ela é uma manifestação da disfunção sensorial, que é uma das comorbidades, uma das questões do autismo. Muito bem. A sensibilidade ao barulho é comum, né, em todas as pessoas autistas ou varia de acordo com o nível do espectro? Como que a gente pode também identificar isso para proteger essa pessoa numa situação dessa? Nós temos nível 1, 2 e 3. Só que é um pouco delicado a gente falar sobre a questão do nível, porque isso é mais para o nosso contexto de terapia, nosso contexto clínico, né? Mas todas as pessoas que estão enquadradas dentro do espectro autista, ela tem essa hipersensibilidade sensorial. E os fogos de artifício, eles são um problema para essas pessoas, né? Pode ocasionar essa sobrecarga sensorial. Por exemplo, o barulho alto, né, chega a ser doloroso para quem tem o espectro autista, causando estresse e ansiedade. E muitas pessoas acabam entrando em crise. E isso independe, né, da idade, se são crianças, se são adolescentes ou se são adultos. As luzes brilhantes também é um problema para a questão do autista, pensando nessa hipersensibilidade visual. E há uma desregulação emocional, que depois tem que entrar com uma questão de regulação emocional, que demanda um tempo. Então, até separei aqui, né, alguns cuidados para a gente ter com as crianças, os adolescentes e os adultos, quando a gente começar com a questão da virada do ano e essa hipersensibilidade que eles apresentam. Muito Então, bem, vamos lá. Vamos lá, então, essas dicas, acho importantíssimo a gente oferecer para quem está nos acompanhando. Uma das primeiras sugestões, né, algumas cidades já estão se adequando a isso, é o uso de fogos sem som, né, que ainda é importante a gente falar sobre, algo novo que a gente está trazendo, mas que é de extrema importância. O que a gente precisa também é preparar o ambiente para a pessoa com autismo, um ambiente seguro, onde a rede de apoio está próxima, porque ele precisa entender que ele está no ambiente acolhedor, porque se há crise, a regulação da crise ela tem que ser rápida, né, para que ele consiga ter uma qualidade de vida ou daquele momento com a questão dos barulhos. Então, a gente tem que manter a pessoa calma, ficar próxima a ela e dando o acolhimento necessário. Os abafadores, isso é essencial, né? Abafadores de ruído. Se não tiver os abafadores, a gente também sugere algodões ou fechar, né, as janelas e deixar ele no ambiente acolhedor. Mas mesmo com as prevenções, uma crise ainda pode ser desencadeada, né? Independente do tempo, porque a previsibilidade para o autista é importante. Os fogos de artifício não têm essa previsibilidade, né? Então, elas acontecem de formas aleatórias. Então, isso também pode causar uma hipersensibilidade e o autista entrar em crise. E para a gente tentar oferecer essa previsibilidade, vale a pena, às vezes, antes de sair de casa, por exemplo, ou quando estiver chegando perto de meia-noite, falar para essa pessoa o que vai acontecer, já deixar ela preparada de algum modo para quando os fogos começarem? Isso, muito bem.
Eu sou mãe atípica, meu filho tem autismo. Então, além de eu ser da área, eu falo como propriedade de mãe atípica. Eu faço essa previsibilidade com meu filho. Né? Então, eu já mostro para ele na televisão o que vai acontecer, eu preparo o ambiente para que ele entenda que esse barulho e essas luzes, em algum momento, pode aparecer, né, onde a gente estiver. Tanto que no Natal aconteceu isso, né? Eu comecei a observar que estava tendo alguns fogos, eu fui devagar mostrando para ele, eu fui abafando o ouvidinho dele, a gente chama isso de dessensibilização ao mal-estar, que é uma questão terapêutica também, a gente trabalha isso com os autistas. Então, isso que você falou é extremamente importante. Certo. Além do desconforto imediato, a longo prazo, pode acontecer também algum impacto mais relevante? Sim, as crises elas são desencadeadas e geralmente a família, né, que está já em terapia, que já está em esse cuidado, ela já é assessorada pelos terapeutas, os TOs, os psicólogos, a fazer com que essa criança saia da crise, né, mais rápido, porque pode ocasionar prejuízos no decorrer da vida dessa pessoa com a quantidade de crise que ela tem e o nível da crise que ela tem. Por isso que a gente vem trabalhando essa dessensibilização. Então, isso também é importante. Os cuidados, né, que antecede a data do ano novo, a previsibilidade que a gente precisa passar para eles e esse cuidado de, se acontecer a crise, os pais ou a rede de apoio já está próxima para conseguir sair o mais rápido possível. Você começou a falar sobre a questão dos algodões, alguns equipamentos ali para a gente proteger. O que é recomendado? Além do algodão, fones de ouvido, protetores auriculares, isso já tem à disposição? A pessoa já pode comprar isso? Sim, perfeito. Isso, as famílias elas já são sempre orientadas, né, a fazer uso desses abafadores, inclusive até em ambiente escolar. A gente tem bastante paciente que ele já vai para a escola com o fone ou com o abafador. Isso é muito comum. Vale também ressaltar a importância da gente também colocar uma música ambiente onde ele goste, porque eles vão tendo hiperfoco, né, os autistas. Então, nesse hiperfoco, a gente vai entendendo como cada um funciona. Se ele tem um hiperfoco para um tema, um exemplo, um tema de desenho que ele gosta, a gente deixar esse ambiente também preparado para isso, porque ele vai se sentir cada vez mais protegido porque, por exemplo, se a gente pegar uma família que está passando o Réveillon em uma cidade diferente. Então, a gente tem um ambiente diferente, a gente tem visualmente algo que ele não conhece, a gente tem as questões do cheiro, da textura, tudo isso já vai desorganizá-lo emocionalmente. Então, se a gente conseguir, né, manter ele dentro de casa ou num ambiente que ele se sinta confortável visualmente, ele se sente acolhido, isso também ajuda demais. Não só a questão da audição em si, mas todo o contexto onde essa pessoa está. Isso é muito Certo. importante. Muitas vezes, quando a gente está perto de alguém que se incomoda com esse barulho ou com essas luzes que são muito fortes nesse período, a tendência da gente, até na tentativa muitas vezes de ajudar, é estimular essa pessoa a olhar, estimular essa pessoa a ter contato ali com aquilo que está incomodando. Isso não é recomendado, né? Não vai resolver o problema, inclusive pode traumatizar mais. Não é recomendado. Nenhum estímulo maior não é recomendado. É essa dessensibilização, é tirar. Depois vamos imaginar. Eu vou pegar um contexto que pode acontecer muito. Então, está na sala, começaram os fogos. Aí a pessoa já começa a se desorganizar. Pelo nível, a gente tem o nível 1, que ele é verbal, né, o nível 2 e o nível 3, que não é verbal. Esses que não são verbais, eu falo que o núcleo dessa criança, desse adolescente, desse adulto, é a rede de apoio. Então, a rede de apoio tem que ficar atenta com essa pessoa naquele momento. Então, mediante a isso, ela vai começar a organizar esse ambiente, não estimular mais, não, mas e sim tirar essa estimulação. Muitas vezes, a pessoa que está no espectro autista, ela não verbaliza muito. Como que a gente identifica o desconforto dela? Ela dá que tipo de sinais? É muito particular, eu falo que cada um é de um jeitinho muito individual, né? Então, dentro dessa individuação, dessa individualidade que a gente fala dos pacientes,
a gente vai organizando. Então, vamos pegar no exemplo de um paciente não verbal, né, um autista não verbal. Como disse, o núcleo desse paciente, né, do autista, é a rede de apoio. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser uma avó, pode ser um tutor. Então, ela vai sabendo já por algumas questões comportamentais, porque lembrando que o autista, ele é uma disfunção do neurodesenvolvimento, então são comportamentos, é um conjunto de comportamentos que a gente se enquadra dentro do espectro autista. Então, esses comportamentos que essa rede de apoio vai observar. Então, eu tenho pacientes que eles começam a balançar as pernas, então eu já sei que eles estão incomodados com alguma questão do ambiente. O ambiente, é importante a gente também dizer, ele afeta até mais de 80% as questões da crise do autista. Então, a gente sempre tem que ficar observando o ambiente que ele está, se ele está se sentindo confortável ou não nesse ambiente. Porque para desencadear uma crise, é questões de segundos, né? Algo do ambiente que ele não está se adaptando, vai entrando essa hipersensibilidade, causando a crise. Tá certo, doutora. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pelas orientações, pelo alerta também às pessoas que estão nos acompanhando. E vamos evitar também, né? Eu sei que é cultural, mas se a gente puder evitar esses fogos extremamente barulhentos, a gente vai oferecer paz para as pessoas atípicas de várias condições e também para os animaizinhos de estimação que também sofrem bastante nesse período. Eu queria deixar um recadinho, se você me permite. Claro, à vontade. Para muitas famílias com autismo, né, com uma pessoa dentro do espectro autista, o barulho dos fogos não é uma celebração, mas é um sofrimento. E eu desejo, nesse final do ano, como mãe atípica e uma pessoa da área da saúde, que o brilho da empatia e da compaixão ilumine muito mais que os fogos de artifício. Tá dado o recado, doutora Thaís, muito obrigado, viu? Um abraço, Eu quero... foi um prazer conhecê-la. Bom fim de ano. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau.